acordo com a Portaria número 540, de 27 de outubro de 1997, aditivo alimentar é qualquer ingrediente adicionado aos alimentos de forma intencional, sem o propósito de nutrir, mas sim com o objetivo de alterar atributos físicos, químicos, biológicos e sensoriais dos alimentos durante qualquer processo da cadeia produtiva. Mas será que os aditivos alimentares podem ser utilizados em qualquer situação? A resposta é não, visto que existem alguns critérios para o uso dos aditivos alimentares, como por exemplo, é proibido o uso de aditivos alimentares quando existir sinais ou alguma suspeita de que o aditivo não é seguro para o consumo humano, ou seja, que cause prejuízos tanto aos seres humanos quanto ao meio ambiente. Quando ele afetar o valor nutritivo de forma desfavorável do alimento, auxiliar a encobrir erros no processamento de manipulação, induzir o consumidor a erro, engano ou confusão, esconder modificações, adulterações da matéria-prima ou do produto final já acabado, ou quando não existir uma legislação específica que autorize o uso deste aditivo alimentar. Quando pensamos em aditivos alimentares, qual é a primeira coisa que vem à nossa cabeça? Provavelmente será conservar os alimentos, não é mesmo? Porém, essa é apenas uma das 23 funções que os aditivos alimentares exercem. São muitas, não é verdade? Alguns exemplos das funções dos aditivos são corante, que é aquela substância que confere, intensifica ou restaura a cor de um alimento, como por exemplo o caramelo 4 e a tartrazina, corantes muito encontrados em refrigerantes, refrescos, biscoitos e balas. Temos também a função de espessante, que é aquela substância que eleva a viscosidade do alimento. Como exemplos de espessantes, temos goma xantana, goma guar, presentes em molhos cremosos e queijos cremosos. Temos também os antioxidantes, que é capaz de reduzir as alterações oxidativas no alimento, como por exemplo o butil hidroxianizol, BHA e o EDTA, encontrados em gomas de mascar, manteiga, margarina, entre outras gorduras e óleos. Também temos a função de acidulante, que vai conferir sabor ácido aos alimentos, como o ácido adípico e o ácido tartárico, encontrado em refrigerantes, balas, gelados comestíveis e bebidas alcoólicas. Temos os edulcorantes, que são aquelas substâncias que diferem do açúcar, porém proporcionam sabor doce, como por exemplo o aspartame e a sacarina, presente em alimentos e bebidas dietéticas. E também temos a função de aromatizante, com aromas artificiais de frutas ou semelhantes aos naturais, muito presentes em biscoitos, refrescos e sucos de caixinha. Mas em quais tipos de alimentos e aditivos alimentares estão mais presentes? Nos ultraprocessados, onde existe a mistura de vários aditivos alimentares com funções distintas, mas que apresentam o propósito de alcançar as características ideais para o produto e que ele se torne atrativo aos olhos do consumidor. A Resolução número 4, de 24 de novembro de 1988, estabelece o limite máximo dos aditivos em vários alimentos. Porém, muitos deles não têm esse limite especificado, contendo apenas a sigla QSP, que significa quantidade suficiente para obter o efeito desejado. Ou seja, isso permite que a indústria utilize a quantidade que julgar necessária. Como exemplo, temos o corante caramelo, permitido por legislação em refrigerante amplo, uma bebida muito consumida, e nos rótulos dessas bebidas não especificam as quantidades. Então, como saber o quanto estamos consumindo deste corante? Por curiosidade, entramos em contato com uma empresa de refrigerante de cola famosa, aquela vermelhinha que vocês bem conhecem, para obtermos informações sobre as quantidades do corante caramelo 4 no produto. Obtivemos a resposta de que a quantidade do corante não poderia ser divulgada por fazer parte dos ingredientes do refrigerante em questão, e esses ingredientes são secretos e não podem ser divulgados. Mesmo com essa resposta, ainda insistimos em perguntar pelo menos a quantidade média utilizada do corante, e obtivemos a resposta que a quantidade usada não faz mal para a saúde. Com isso, continuamos sem saber de fato a quantidade do corante caramelo 4 presente no refrigerante de cola. Sendo assim, a população que consome não tem noção das quantidades que ingere deste aditivo. E assim como essa, muitas outras indústrias não nos fornecem informações das quantidades de aditivos presentes nos alimentos e, dessa forma, não temos noção da quantidade consumida dos muitos aditivos presentes em alimentos ultraprocessados. Por esses e outros motivos, devemos estar atentos ao consumo contínuo de ultraprocessados.
O Guia Alimentar define que estes alimentos são aqueles que passam por diversos processos industriais, com a adição de muitos aditivos para realçar o sabor e a durabilidade, além de adição de altas quantidades de sódio, gorduras e açúcares, os deixando mais atrativos para o consumidor.